Amém? A palavra do Senhor diz assim, Mateus 4:12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulão e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulão, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo, assentado em trevas, viu uma grande luz, e para que os que estavam assentados nas regiões e sombra da morte, raiou a luz. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Podeis sentar. Uma palavra, aleluia, do início do ministério de Jesus, né? Jesus já tinha sido batizado, Jesus já tinha sido tentado, já tinha jejuado 40 dias, né? Agora Jesus ele estava ali e ouviu falar que João estava preso. E não se abalou, irmãos. Nós vemos que o reino espiritual, ele é diferente do reino material. Uma mãe, quando sabe que o filho está preso, ela fica desesperada, ela sai, ela vai lá ver o filho e ela, né? O reino material. Não estou dizendo se está errado ou se está certo. Ou qualquer pessoa, né, que sabe, aconteceu alguma coisa, sai correndo, vai de encontro. Mas Jesus não. Quando ele soube que João estava preso, né, Jesus, ele falou: é hora de eu continuar a obra. Para quê? Para que as pessoas que já ouviram falar que João ministrou, eles não venham se perder. Quantas vezes nós vemos pessoas se perder? Às vezes a igreja inteira, porque acontece um problema na vida do pastor, na vida de um líder, e o líder faz o quê? Ele se perde, né? Ele se perde, e ele se perdendo, quantas vidas se perde? Porque às vezes as pessoas se espelham no homem, espelham na mulher, mas nós devemos olhar só para Jesus, porque Jesus ele é o único, aleluia, que é o centro de todas as coisas. João foi aquele que veio preparar o caminho do Senhor. E Jesus honrou ele, porque Jesus disse que nascido de mulher não tinha ninguém maior do que João. Então Jesus honrou ele perante os seus discípulos. Jesus honrou João. Mas agora João preso, ele não poderia levar a palavra, né? Hoje um pastor preso, alguém preso lá, né? Porque falou alguma palavra de Jesus, se ele tiver um telefone, ele pode levar a palavra, né? Ele pode fazer. O único que levou a palavra em prisão foi Paulo. Paulo escrevia carta, Paulo ministrava. Vê que naquele tempo, né, ele falou que o evangelho não estava preso. E ele falou, ele fez. Né? Mas cada um, amado, tem um ministério. E João, quando ele foi preso, ele ficou lá preso. E Jesus agora se levanta, vai para Nazaré e habita ali em Cafarnaum, né? Na cidade marítima. Acho que foi uma cidade lá que nós fomos lá, né? Que está toda lá bonitona, né, Fátima? Na beira da praia. Um lugar muito bonito, apesar de estar, né, só tudo lá destruído, mas é bonito. Lá tem arena, tem um teatro lá enorme, tudo destruído, tá, irmão? Escombro, mas escombro que fala? É, né? Mas está tudo lá. Então, nós estivemos lá. Queria até ficar mais, porque a praia é muito bonita, né? Mas tudo que você vai em excursão tem tempo para você ficar. Então, ele foi para lá, na cidade, e ali ele começou o quê? A falar. Qual foi o forte do evangelho de João? Arrependei-vos, né? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Por que ele falou isso? Ele falou isso porque as pessoas pensavam assim, ó, como muita gente hoje, morreu, acabou. Não tem mais nada, morreu, acabou. Tem que aproveitar a vida hoje. Tem que aproveitar, porque amanhã eu não sei o que vai ser.
E as pessoas, então, João chama a atenção deles. Quem vos ensinou? Existe uma ira futura. Existe um futuro. E vocês têm que pensar nesse futuro. E para vocês pensar nesse futuro, o início de tudo é o quê? Arrependei-vos. Foi isso que João pregou. João pregou muito isso, amado. Arrepender, arrepender. Às vezes a gente olha o ministério de João e acha que foi pouco. Eu creio que não. Eu creio que quando João pregava isso, muitos tinham dificuldade. Mas vi em João, um homem de Deus, aleluia, e chegava perto dele e falava, de que eu vou me arrepender? Então João começava a explicar, né? João começava a falar que a lei estava matando eles. Porque eles eram tudo revoltados com a lei, porque a lei colocava carga neles, e quem, aleluia, colocava carga, não levava as cargas, mas eles eram obrigados a levar. Então havia revolta. Às vezes nós vemos esse povo aí revoltado, que não tem o reino de Deus, eles ficam revoltados, eles fazem passeata, eles quebram tudo, eles fazem isso. Devia não ser muito diferente naquela época. Então João, ele foi ministrando isso, foi falando do reino, foi trazendo paz para aquelas pessoas, foi trazendo tranquilidade, porque o evangelho é isso, irmão. O evangelho, ele é paz. Às vezes você está com o mesmo problema, mas você recebe uma ministração, você recebe a palavra de Deus, você recebe uma oração, alguma coisa muda. Não mudou nada, está tudo lá, né? Se era esse copo está lá no mesmo lugar, mas você já consegue olhar o copo de forma diferente, você consegue olhar o seu problema de forma diferente. Isso que Jesus veio fazer, transformar, aleluia, pelo poder do evangelho, a mente das pessoas. Não é lavagem cerebral, vai para a igreja, lá eles fazem lavagem cerebral. Não, irmãos, é aqui dentro. E aqui dentro começa a fluir. E se flui a nossa mente, aleluia, ela já não começa a planejar, ela já não começa a pensar, ela já não começa a maquinar, né? Não começa. Outrora, quando nós, aleluia, não tinha o Espírito Santo, não era de Deus, acontecia alguma coisa, o que a gente fazia, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, já até planejava, né? Planejava, vou fazer isso, agora eu vou tomar essa atitude, vou tomar essa. E aí, hoje não é assim. O Espírito Santo vem e nos dá a direção certa para nós prosseguirmos, aleluia, né? Para quê? Para que as obras da carne não venham sobre nós novamente, porque nós já deixamos de ser homens e mulheres carnais, nós somos pessoas espirituais. Às vezes é difícil nós entendermos isso, saber que nós estamos neste mundo e não somos deste mundo. Este louvor que fala, né? Tudo é dele, o vento, a porta fechada, a porta aberta, tudo é dele. Mas na hora que fecha a porta, aí você quer culpar alguém que fechou a porta. Foi alguém que bateu a porta, foi alguém que quebrou a chave, foi alguém que fez isso, né? Veio o vento e entrou em casa, foi o vento. Mas foi o vento porque deixou a janela aberta, e você começa a arrumar desculpa para todas as coisas. Mas quando nós entendemos, aleluia, que tudo é dele, por ele, para ele, aleluia, nós viveremos melhor. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós temos entendido isso. Então nós estamos aqui para quê? Para ser igual a ele. Para entender, amado. Jesus entendia que quando o povo perseguia ele, aleluia, estava no controle de Deus. Se João tinha sido preso, era também o projeto. E creio até que Jesus sabia, porque sendo Pai, Filho e Espírito Santo, uma só pessoa, Jesus já sabia a trajetória de João. Jesus sabia o que iria acontecer com João. João estava dentro do processo dele, dentro do processo. Por quê? Porque ele trouxe uma palavra dura. O rei podia fazer o que ele queria, mas João tinha falado para o rei que ele não podia. Não podia. E isto foi irritando as autoridades. Por que a palavra de Deus, ela irrita as pessoas que andam em trevas? Porque a palavra de Deus, ela denuncia as coisas erradas. A palavra de Deus, ela fala, ai daqueles que criam leis injustas para o seu próprio bem. Quem gosta de ouvir isso? Aqueles homens que sentam lá para fazer leis,
para dar aumentos absurdos a eles. Quem gosta de ouvir isso? Ninguém. Porque até você não ouvir, o Espírito Santo não pode trabalhar na tua vida. Mas a partir do momento que você ouve uma palavra e que você está praticando aquelas coisas erradas, o Espírito Santo ele vai te tocar. Ele vai te tocar. Até que ele te abandone. Se você não retroceder, ele te abandona. Mas de imediato, ele vai trabalhar na tua vida. Ele vai fazer você pensar quando você deita. Ele vai fazer você pensar quando você está lá andando. Parou a mente, vem aquele pensamento. Né? Vem aquele pensamento. Às vezes as pessoas falam assim, fulano prega para mim, ciclano prega para mim. Ninguém prega para ninguém, irmão. O Espírito Santo que prega para mim. Ele prega para mim. E quando ele salta em mim uma palavra que me incomoda, eu tenho que buscar do Senhor. Eu tenho que buscar, eu tenho que dobrar meu joelho e falar, Senhor, esta palavra está me incomodando. Essa palavra, ela está sendo uma espada na minha vida, ela está penetrando. O que está acontecendo? Que às vezes a gente recebe uma palavra e nós ficamos até irados. Por quê? Porque nós não entendemos a palavra. Por que essa palavra? Por que falou na igreja disso? Por que falou disso, daquilo? Sabe? Porque nós achamos, aleluia, que não é Deus falando. Mas quando nós chegamos aqui, amado, é Deus falando. Quando nós sentamos numa mesa ou ficamos em pé numa roda para falar das coisas espirituais, é Deus falando, usando um, usando o outro. Sabe? E nós temos que atentar para a voz de Deus. Atentar. E o Senhor Jesus, ele atentou. Né? Ele foi para lá. Ele foi para lá. Se João está preso, vou eu continuar a obra. Por quê? Porque a obra é de Deus. A obra não é da pastora Mara. A obra não é da Jéssica. A obra não é do nosso irmão Genário. A obra é de Deus. E nós temos que fazer a obra. Se um está impossibilitado, meu amado, de fazer a obra, o outro tem que fazer. Para si Deus provê cordeiro. Jesus, Deus, ele mandou Abraão fazer uma oferta. Ele falou, Abraão, vai lá, dá seu filho. Dá seu filho. E ele foi. Triste 3 dias, angustiado, mas foi. Foi porque obedecer é melhor do que sacrificar. Né? Como Abraão conhecia Deus, Deus falava com Abraão, como ele confiou de sair da sua terra, eu creio que Abraão conhecia Deus. E sabia que Deus não recebia gente, criança, como oferta. Sabe, irmão, às vezes a gente não para e pensa isso. Sabe? A palavra diz que a ovelha ouve a voz do pastor. Então, ele deve ter ouvido aquilo. E ele mesmo deve ter pensado, Deus está me provando. E a prova é minha. Ele não fala nada para a mulher. Quem sabe Deus também falou com ele, não fala nada para Sara não, vai lá, é você e eu. Você, eu e o menino. E ele foi. E ele foi na certeza. Só quem tem certeza no coração pode falar o que Abraão falou. Abraão falou, eu e o menino vamos adorar e voltaremos. Fica aqui vocês. Certeza que Deus não recebia oferta de gente, porque gente tem espírito, e o Senhor, aleluia, ele não receberia a imagem e semelhança dele, ele não faria filho, meu amado, para receber em oferta, em holocausto, para ser queimado. Então nós temos que conhecer a palavra. Às vezes muitas vozes vêm e a gente fala, isso não vem de Deus, não vem. Não vem porque nós temos conhecido a Deus. Nós sabemos que nós estamos debaixo da potente mão do Senhor. E nós vamos caminhar em novidade de vida. Todos os dias, meu amado. O cristão, ele caminha em novidade de vida. Por quê? Porque ele é eterno. E quando você entende que você é eterno, você vive sem medo. Medo. O pastor, ele já falou aqui, né? Mas perto da glória de Deus, o que nós temos? Vida. Mais vida. Você tem vida. Você não tem morte, você tem vida. Sempre vida. Porque nós somos eternos. E Jesus, ele foi para ali. E dentro dessa passagem, meu amado, se cumpre, aleluia,
né, a profecia do profeta Isaías, lá no capítulo 9, 740 anos antes de Jesus nascer. Vê que Jesus, ele começa a responder aquilo que o Espírito deu de esperança ao povo que estava em trevas, ao povo que não tinha direção, um povo que estava perdido por causa de pessoas que dominavam, reis que dominavam e que fazia oferenda a outros deuses, fazia oferenda a Baal. Muitos sacrificaram filhos, sacrificaram crianças, fazia coisas absurdas. Então eles estavam em trevas, mas essa luz começa a penetrar, aleluia, esperança, meu amado. A esperança é aquilo que eu te falei do copo. Esperança, ela te leva para frente, ainda que você não veja nada. A esperança não deixa você parar. A esperança faz você sonhar. E Isaías começou a trazer essa esperança 740 anos, que haveria um que traria luz, que transformaria todas as coisas. Isaías, ele vem falando, aleluia, do poder do Senhor, né? Que feliz seria o quê? Lá em Isaías 52, 7, ele diz, né, que feliz é aquele que leva as boas novas, os pés que calça. Efésios, ele vai falar isso também, né? Efésios 6, ele vai falar aquele, né, que calça os pés com a sandália da paz. Então o evangelho é paz, e o que Isaías veio trazer para aquele povo foi paz. No momento de angústia, no momento de aflição, né? Talvez conversando entre si, os parentes, os primos, quando ia em casa, falava assim, será quando? Quando vai nascer o menino, aleluia, que Isaías profetizou? Quando será que isto vai acontecer? E eles tinham aquela esperança, o menino vai nascer, e quando o menino nascer, tudo vai ser diferente, nós vamos ter direção, nós vamos, aleluia, ser felizes, nós vamos ter paz, nós vamos ter alegria, aleluia. E eles ficavam na esperança, mas nós, meu amado, nós já estamos caminhando na certeza, porque o menino nasceu, aleluia, um filho foi nos dado, aleluia, e tudo estava sobre os seus ombros, aleluia, e ele, naquela cruz, ele pagou o preço por mim e por você, por mim e por você. Eu gosto muito de lembrar da cruz, sabe? Toda oração minha, eu gosto de lembrar da cruz e eu gosto de lembrar do sangue de Jesus na terra. Eu gosto de lembrar porque a cruz, meu amado, foi na cruz que nós conquistamos a nossa maior vitória. Vitória estava lá. Ele podia recuar? Podia, mas para isso ele veio. Eu posso recuar do meu chamado? Eu posso, mas para isso eu vim. Para isso eu vim. Sabe? Cada um olha para si e vê, para que eu vim? Eu vim para adorar. Eu vim para servir a Deus de todo o meu coração. E quando eu falo recuar, meu amado, é aqueles que um dia, eles já louvaram o Senhor, eles já agradeceram o Senhor, eles já falaram que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. E de repente eles pararam, e mais que parar, voltaram para servir a outros deuses, para servir as entidades. Como pode? Nós pensamos. Porque Jesus também podia recuar, mas ele não recuou. Ele não recuou, já estava pronto. E aí nós falamos, mas ele era Deus, estava pronto desde o começo. E será que as coisas para nós também não estavam prontas desde o começo? Não estava tudo certo desde o começo? O Senhor não sabia o ano certo, a hora certa, o mês certo, que ia me chamar para fazer algo para Ele, para estender a mão para alguém, para ser usado por Ele, no fruto do Espírito? Eu creio que sim. É assim que eu creio em Deus, amado, que tudo estava pronto, tudo. Nós também. O Senhor, quando confiou em nós, Ele nos fez para isso. Por isso Ele confiou.
Confiou em João Batista, porque para isso, aleluia, João Batista nasceu. Filho de sacerdote, nascido na velhice, andou pelo deserto, se vestia de pele, comia gafanhoto e mel, totalmente diferente de tudo, e aquilo devia atrair. Deus sabe como atrair as pessoas, e aquilo devia atrair muita gente para o profeta. Esse é um profeta diferente. Esse profeta, e ele não se mistura, né? Vê que aí vem Jesus que se mistura, vem Jesus que come, vem Jesus que bebe, e eles falam, esse aí é um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Olha o contraste. Quero falar que cada um de nós temos um chamado. E nós não estamos aqui, irmãos, para julgar, nós estamos aqui para evangelizar. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, para levar as boas novas, para conhecer a palavra, para não pecar contra Deus. Mas é eu. Se meu irmão está pecando, eu tenho que orar para ele, para que a palavra, né, fale com ele, para que ele sinta. Por quê? Porque às vezes Deus está usando o irmão para me lapidar, e eu não entendo. E eu fico lá no deserto murmurando, e murmuro, e murmuro, e murmuro, e fico andando em círculo. Nem eu saio da murmuração, e nem o meu irmão sai da situação dele. Porque ele é a pedra que Deus colocou no meu caminho para me lapidar. Por isso que Jesus falou o quê? A palavra de Deus fala o quê? Que é melhor você calar do que você falar. Porque o calar é ouro, mas o falar é prata. O falar é prata. Quem não tem alguém que você acha, poxa, fulano faz isso, não deveria fazer? Deveria fazer. Será que o fulano está fazendo? Para que você ore mais por ele. Para que você entenda que os projetos são diferentes. Hoje eu ainda estava falando com o pastor Paulo, antes de vir, eu fui tomar banho, né? Eu estava falando, eu vi algo e comecei a falar, falando de José. Todo mundo fala que José gostava mais, né? O pai gostava mais de José. Mas, será por que gostava? Do nada? Toda certeza. Era carinhoso. Toda certeza, meu amado. Deitava no colo do pai, abraçava o pai, ficava junto com o pai. E então o pai gostava. E ele já tinha índole boa. Fala que ele falava o que os irmãos faziam. E o que os irmãos faziam que ele falava? Coisa errada, que o pai tinha falado para os irmãos não fazer. Às vezes nós achamos assim, mas não devia. Não é. Você nasceu para falar a verdade. Se teu irmão está fazendo alguma coisa errada, você tem que falar. Com a sua mãe, com o seu pai. Tem que falar. Às vezes nós achamos que não. Ah, não, também José era fofoqueirinho, né? Ia lá ver os irmãos e ficava falando, não, irmão, eu nasci para falar a verdade, você nasceu para falar a verdade. Muitas famílias são quebradas porque os irmãos são assim, um faz uma coisa errada, o outro aceita a coisa errada que o irmão faz, e depois lá na frente há uma situação. Sabe, e ele falou, e viu que os homens eram ruins. O que eles fizeram lá, né? Quando o pai tinha feito um acordo, quando Jacó tinha feito um acordo. E o príncipe até queria casar com a irmã dele. E a irmã acho que até devia querer também. Sabe? E o que eles fizeram? Eles foram lá, mataram todo mundo. A índole deles era ruim. E quem é ruim, meu amado, não passa a mão no teu rosto, não abraça pai. Quem é ruim não senta do lado do pai. Quem é ruim não conversa com o pai, só chega para pedir, só chega para coisa. Índole ruim. E eles tinham isso. Infelizmente. E aí nós analisamos e gostamos de falar, mas ele errou. Sabe? Quem tem mais, dá mais. E quem dá mais, recebe mais. Eu penso assim. É um pensamento meu e que eu analiso. Às vezes nós falamos, né? Esaú não quis. Ele não quis o ministério dele. Porque se ele recebeu, era para ele se alegrar com o que ele recebeu. Mas ele não se alegrou com aquilo que ele recebeu. Ele trocou por um prato de lentilha. Trocou. Ele não... Para que me serve isso? Para que me serve? Coisas espirituais. Muita gente fala que sim com a gente. Por que você está todo dia na igreja? Por
que você está lá ouvindo a palavra? Ah, por quê? Você está lá recebendo uma unção. Por quê? Porque nós damos valores às coisas espirituais. Então há uma diferença. E nós temos que ver a diferença. Quem na Bíblia, amada? A Bíblia ela mostra a vida de todo mundo, né? Quem na Bíblia tinha frutos de espírito e quem não tinha? Quem andava na carne, quem queria só comer os boi, quem queria só aproveitar, quem queria fazer, queria usar até o nome, mas para se beneficiar, porque era filho dos patriarcas, então, né, queria se beneficiar. Quem queria? Mas quem queria se humilhar? Quem queria? A gente vê que querer se humilhar é difícil. E nós analisarmos a vida de Jacó, ele também se humilhou muito. Ele foi tratado e com muita humilhação. Muita humilhação. Foi com pouca não, podia ter desistido. Ele tinha pego a progenitura por fé. E por fé, ele recebe ali com temor de chegar perto do pai, sim. Mas a mãe ajudou. Por que ajudou? Porque Deus fortaleceu ela para ela fazer. Por que Deus deixou o pai cego? Para não enxergar. Tudo é dele, não é? Tudo. O vento é dele, a cegueira é dele. Certo? Tudo é dele. Então nós temos que entender que tudo é um projeto de Deus. E aquilo que nós não entendemos, meu amado, nós pedimos a Deus para nos esclarecer. Damos glória a Deus, nos fortalecemos no Senhor e pedimos ao Senhor, livra-nos do mal. Livra os nossos, livra nossos filhos, livra a nossa família, Senhor. Vai livrando. Vai livrando. E assim Jesus, ele foi, né? E ele começou a mostrar a luz. A luz que João já tinha começado, agora Jesus, ele começa a mostrar essa luz. Jesus começa a arrumar agora seus discípulos, ele arruma seus discípulos, e Jesus, ele faz algo lindo, né? Nós não vemos um sermão muito grande de João, mas de Jesus nós temos um sermão lindo de João, que é o sermão da montanha. Jesus olhou para aquele povo, assentado, aproximaram dele, os seus discípulos, e Jesus, ele começa a fazer um sermão de dizer que bem-aventurado são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quando nós queremos aprender, irmãos, né? Pessoas que ele acha que ele é muito rico. Espiritualmente, ele não precisa aprender nada. Ele não precisa sentar numa cadeira para ouvir. Ah, essa pregação é... eu gosto mais daquelas pregações que tem aquelas revelações históricas, sabe? Mas Jesus não trouxe pregações históricas. A pregação de Jesus é: arrependei-vos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa foi a pregação de Jesus. Sabe? E isso irritava ali os doutores, irritava todos. Mas Jesus tinha algo que eles não tinham. Os sacerdotes não tinham. Jesus tinha com ele a unção para curar. Quando Nicodemos vai falar com Jesus, ele fala: ninguém pode fazer as obras que tu faz. Não falou dele falar como ele falava. Ninguém pode fazer as obras que tu faz, se não for de Deus. Ele reconheceu por quê? Pelas obras. Porque o cego enxergava, o mudo falava, os endemoniados eram libertos, os coxos andavam, ressuscitava as pessoas. E as pessoas tinham alegria no coração pelo sermão que o Senhor tinha. Então nós estamos sempre aprendendo, meu amado. Talvez um dia, aleluia, uma palavra que você ouve todo dia. Tem um dia da tua vida que ela abre o entendimento em você e ela traz uma revelação para você. Para quê? Para que seus caminhos sejam abertos. Para que o poder de Deus se aperfeiçoe em sua vida. Então o Senhor, ele fala: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Por que Jesus estava falando aquilo? Naquela multidão havia muitas pessoas que estavam chorando por muitas coisas, meu amado.
Quando nós também choramos por alguma coisa, nós somos bem-aventurados, porque nós temos um Deus que consola o nosso coração, um Deus que nos tira da situação, aleluia, né? O que tem fome e sede de justiça. Por quê? Né? Porque eles serão fartos, porque o Senhor vai fazer justiça. E a justiça vem de Deus, não do homem, mas o Senhor é aquele que faz todas as coisas. Ele fala, bem-aventurado é os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é isso, amado? Aconteceu um problema na tua vida? Se levanta, não fica exaltado, não queira partir para cima. Tenha misericórdia, né? Tenha misericórdia, peça misericórdia a Deus, porque nós precisamos da misericórdia de Deus. E à medida que nós tivermos misericórdia, nós receberemos do Senhor a misericórdia deles. Limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então a gente está aqui limpando o nosso coração, né? Vós já estáis limpo pela palavra que tem ouvido. Nós vamos limpando o nosso coração, meu amado, de tudo. Às vezes até, sabe, de uma interpretação errada da palavra de Deus. Nós vamos limpando, o Espírito Santo vai mostrando e a gente vai se limpando a cada dia, né? Bem-aventurados os limpos, porque eles verão a Deus. Então é isso. Temos que ter um coração de criança. A criança, ela tem um coração limpo, puro, né? Todo mundo, nós aqui já tivemos criança. Criança é uma coisinha lindinha. Você pode brigar com ela, daí a pouco ela chora, mas daí a pouco ela vem, ela conversa com você, ela brinca, ela ri com você. Ela é inocente. Ela não leva a mal a atitude que você teve. Mas nós levamos. Às vezes a pessoa faz uma coisa, nós não temos misericórdia, nós levamos a mal. Mas a criança não, né? Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, aquele que leva o evangelho da paz. É da paz, meu amado, né? Negócio que Deus, irmão, nunca fale isso. Deus vai matar, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Porque os pensamentos de Deus não é o nosso pensamento. Deus não vê como a gente vê. Então, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, muitas das vezes nós somos perseguidos, assim como João Batista foi. E ele foi preso. Todo mundo sabe da história dele, que ele perdeu a cabeça, mas ele não perdeu a vida eterna. Então, não importa. Importa que Deus está conosco. Toda a situação. E esse evangelho é um evangelho de paz. É um evangelho de alegria. É um evangelho de renovo. É um evangelho de restauração. Aleluia. Para nossas vidas. E assim nós vamos, aleluia, caminhando, independente das injúrias, independente das dificuldades, independente, meu amado, de qualquer coisa, nós vamos fazer o que Jesus fez, aleluia. Ele começou a pregar, ele começou a falar. E o que a mensagem da cruz, ela diz para nós? Arrependimento, né? Que arrependimento? Porque todos nós, aleluia, fomos desligados do Senhor, no pecado de nossos pais. E agora, somente através de Jesus Cristo, quando nós o aceitamos como Salvador da nossa vida e nascemos da água e do Espírito, é que nós poderemos ver a Deus. Então, né, quando a gente fala arrependei-vos para as pessoas às vezes falam, você não tem pecado, eu não mato, não roubo, não fumo, não faço isso, não faço aquilo. Mas não é isso, é se arrepender. Se arrepender porque um dia nossos pais desobedeceram a Deus. E esse pecado, ele veio sobre nós aqui na terra. E quando nós chegamos aqui, a oportunidade que nós temos para voltar para Deus é nos arrepender. É ter Jesus como Salvador da nossa vida. Porque para isso Ele morreu naquela cruz. Para salvar a minha e a tua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar nesta noite. Aleluia. Para que o mundo se arrependa, amado. Se arrependa e saiba que precisa de um Salvador. Um Salvador. Pessoas às vezes precisam de um especialista, médico especialista, precisa de um bom advogado. Às vezes as pessoas precisam, né, de um bom construtor,
Precisa. Nós precisamos de um Salvador. Todos os dias Ele nos salva. Todos os dias Ele nos livra das nossas situações. Todos os dias. E se vem alguma coisa contra nós, Ele tem uma porta de escape. Uma porta de esperança, meu amado. Porque em Jesus todos os dias a nossa esperança é renovada. Se não acontece hoje, vai acontecer amanhã. Se não acontecer amanhã, vai acontecer semana que vem. Se não for mês que vem, ano que vem, não importa. Importa se caminharmos com Jesus. A vitória é certa. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós possamos ter o que o Senhor teve quando o Senhor soube que João estava preso. Independente de qualquer coisa, Senhor, que queira aprender o Evangelho, nós possamos ser ousados e continuar a falar, Senhor, a continuar a falar com amor, levando as boas novas, Senhor, para aqueles que ainda não entenderam, Senhor. E ter Jesus como Senhor é um privilégio, é um milagre na nossa vida, Senhor. O milagre da vida está em ter o Senhor como Salvador. Por isso, vem, toca nas famílias, Senhor. Vai operando no meio da família. Senhor, opera na vida dos filhos, Senhor. Que os filhos sejam obedientes aos pais, Senhor. Ó Deus, que os pais tenham sabedoria para criar seus filhos. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a Tua glória, Senhor, venha sobre cada lar, sobre a vida de cada casal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que cada um seja tocado, Senhor. Seja impactado, Senhor, pelo Teu poder. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Vem movendo, Senhor. Vem inundando a vida de cada um, papai. Vem consolando, Senhor. Vem, Senhor. Entrando com a Tua providência. Preparando mesas, Senhor, para cada um. Servindo cada um segundo a necessidade que cada um tem, Pai. Em nome de Jesus. Porque com a autoridade, Senhor, que Tu nos deu. Senhor, repreendemos todo espírito, Senhor, ao contrário, que queira assolar, Senhor, com enfermidade, que queira assolar, Senhor Deus, aleluia, com dívida, que queira assolar, em nome de Jesus Cristo, Pai, com situações adversas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, toda a obra das trevas, Senhor, que veio para trazer enfermidade, nós rejeitamos agora, nós ordenamos agora e paralisamos em nome de Jesus, que confiamos na Tua palavra, Senhor, que levaste sobre si as nossas dores e nossa enfermidade, e pelas Suas pisaduras somos sarados, Senhor. Por isso cura, Senhor, cura o Teu corpo, Senhor, cura cada um, Senhor. Se necessário for, faz transplante, Senhor, faz segundo o Teu querer, mas manifesta o Teu milagre, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor, através das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos agradecido através do Teu Espírito Santo.